está começando o Ponto a Ponto. No programa de hoje vamos falar sobre o mercado imobiliário em Santa Maria e suas transformações. Quem vai conversar conosco sobre esse assunto é Karine Belinazzo, diretora executiva da Construtora Jobim, Pablo Oliveira, especialista em vendas, e Juliano Canciel, diretor da Canciel Imóveis. Sejam bem-vindos. Karine, eu gostaria de começar a perguntar para ti, como é que tu enxerga o mercado imobiliário hoje na cidade de Santa Maria? Então, eu enxergo o mercado imobiliário na cidade de Santa Maria muito pujante, porque ele acaba concentrando várias regiões do estado do Rio Grande do Sul, muito em função das instituições de ensino que nós temos e do exército presente na cidade. Então, faz com que a gente atraia muitos olhares, tanto da campanha, da região ali de Júlio de Castilhos, Cruz Alta, que vem a Santa Maria fazer as suas aquisições, seja para seus filhos ou até para estabelecer residência. Tá bom. E vocês, Pablo e Juliano, o que vocês pensam sobre isso? Dá oportunidade para ti. O mercado imobiliário de Santa Maria, o Santa Maria é o polo da região, né, da região central, como foi falado pela Karine, então militares, essa questão do ensino, a questão da saúde também, é um polo da saúde, e o agro, né, muito forte, que investe aqui em Santa Maria. Então, quem sai nas ruas aí acompanha, né, a quantidade de obras sendo concluídas, obras em execução e outras iniciando. Isso mostra, né, e ratifica aquilo que nós sabemos, que a construção civil é a maior indústria da nossa cidade, né, juntamente, claro, com os serviços, né? Então, vejo que é um mercado que está em franca expansão e crescimento. O mercado de Santa Maria, ele é muito consolidado por aquilo que a gente tem de serviço público. Então, o nosso funcionalismo público hoje, ele traz uma solidez financeira para a cidade. E o mercado imobiliário, ele seria, como o Juliano falou, né, depois dos serviços, ou até mesmo junto com os serviços, aquilo que mais movimenta a economia da cidade. Então, a gente tem um mercado imobiliário em Santa Maria, como também a Karine já citou, um olhar de quem está fora. Eu venho da fronteira. Então, a parte mais próxima que nós temos com a capital, ou com aquilo que a gente tem como novidade para quem vem de fora, é Santa Maria. Então, a referência como saúde, a referência como ensino, a referência como desenvolvimento profissional é Santa Maria. E isso atrai muito olhos para o mercado imobiliário. E algo que tu mencionou é a questão de que o mercado imobiliário ele tem crescido, mas também por conta das questões sociais e econômicas, né, que Santa Maria vive. E agora eu queria perguntar para vocês, para todos no caso, essa oscilação, tanto na parte econômica e social, né, porque quando a gente vai nas ruas, a gente vê às vezes mansões e às vezes a gente vê casas pequenas. Como é que tem sido essa oscilação no mercado nos últimos anos? Nós vemos que a economia ela é cíclica, né? Assim como a igualdade social é desigualdade. Então, isso existe e permanece esse ciclo na cidade de Santa Maria. Então, mas mudou muito a forma de vivência. Hoje as pessoas têm vindo muito para o centro, a gente vê nos complexos que a construtora tem desenvolvido, então morando em apartamentos às vezes de menor tamanho, mais compactos. As casas têm ainda a procura, porque é mais um estilo de família, então eu vejo que permanece esse ciclo econômico. Eu vejo que a parte da verticalização desses apartamentos mais compactos a grande maioria são na região central ou em bairros próximos, e a parte da horizontalidade, ou seja, tanto dessas casas que tu falaste, casas maiores, como mesmo casas menores, né, de programas populares, são em regiões mais afastadas, né, onde a cidade está crescendo, como a região oeste, a região sul, lá, né, pro lado do Camobi também é uma área que está em franco desenvolvimento. E existem essas diferenças, né, entre aqueles com poder aquisitivo maior, que buscam esses imóveis num padrão mais elevado, e aqueles, né, que estão iniciando a vida, adquirindo o seu primeiro imóvel, que geralmente partem para esses apartamentos mais compactos ou casas mais compactas. Se a gente for olhar para aquilo que é compacto, como tu mesmo trouxe, ele está muito ligado à localização. Localização traz facilidade, facilidade traz um custo-benefício de vida mais atrativo. Mas a gente sabe também hoje que é o posicionamento mais próximo às universidades, bem localizado no centro da cidade, também já não estão com aqueles preços como eram antigamente. Teve uma renovação e também uma valorização do mercado.
a gente sabe também que se eu vou buscar conforto, óbvio que eu vou estar um pouco mais afastado, retirado do centro da cidade, mas é aquela questão, é o custo-benefício, o que eu estou buscando. E com certeza as famílias, quando optam pelo conforto, elas acabam indo para onde está em expansão e onde também estão localizados bairros que visam mais casas. E a gente sabe que ainda tem área para se explorar em Santa Maria como crescimento. E em relação a esse crescimento, a gente também pode olhar para um lugar de segurança, né? Muitos bairros não são seguros e muitas vezes os pais não querem deixar os filhos morar, porque como vocês disseram, né, Santa Maria é uma cidade universitária. Então, o que os prédios de agora e talvez do futuro precisam ter para que gere mais segurança para os pais? Perfeito. Então, ali na construtora Jobim, a gente percebeu muito a procura por imóveis nos multiusos, principalmente no Espírito Santo, quando nós finalizamos esse. E o comentário do cliente ele é sempre o mesmo. Eu quero que meu filho tenha segurança. Então, aqui no Espírito Santo, próximo da UFN, nós tivemos muitos clientes que acabaram adquirindo para os filhos ou na locação também com o critério segurança. Então, que não ficasse tão afastado, que a circulação seja menor, e segurança é um item de conforto, né? Então, é um dos pedidos dos clientes. A segurança é um dos fatores, um dos principais, quem sabe, fatores decisivos da compra, né, da aquisição e da escolha da localização. Então, os prédios mais centrais estão investindo para que esse morador tenha todo esse conforto, né, e esse serviço no próprio condomínio, nesse próprio complexo, para que a pessoa não tenha que sair para buscar. E os horizontais investem muito nessa parte do cercamento, da portaria, da vigilância e muitas vezes também tendo esse serviço interno, como um mini mercado, né? Uma academia, né? Sauna, piscina, enfim, para que o morador ele acabe tendo a sua rotina, né? Dentro do condomínio, vivendo nesse ecossistema aí do condomínio, né? O mercado fora Santa Maria já visualiza muito condomínios, por mais que sejam condomínios de apartamento, o apartamento um pouco mais compacto, mas que vai ter uma área comum onde eu vou utilizar muito mais. Eu agora há pouco estava em São Paulo e o que a gente buscava? Os apartamentos não são grandes. Apartamentos comuns, 2 dormitórios com 60 metros quadrados, 70 metros quadrados, porém eu tinha academia, eu tinha sauna, eu tinha uma piscina coberta, então isso se torna comum. E aí agrega o valor do condomínio, e a gente vai falar, mas o condomínio fica muito caro, porque a gente está falando também de investimento, custo mês, né, da vida, mas a gente sabe que está tudo centralizado ali. Tu acaba usufruindo do todo que tu está morando verdadeiramente. Então isso também está cada vez mais ligado ao investimento, porque a gente está olhando não só para moradia, para um mercado onde as pessoas investem e compram realmente para botar para locação. Então, por saber que é uma cidade que vem gente de todas as regiões para centralizar aqui, como tu falou, uma cidade universitária, onde o próprio mercado de aluguel é muito cíclico e se renova a cada 6 meses, um ano, né? E o bacana é que, embora clichê, o tempo é o maior ativo da atualidade. Exatamente. Então, é o conforto de você ter tudo à mão naquele micro espaço. Então, você vai ter aqui no Espírito Santo mesmo, é do tamanho de uma cidade de Faxinal do Soturno. Verticalizado, né? Ele tem 62 mil metros quadrados, mas as pessoas elas vão conseguir explorar de uma forma completa todo o empreendimento, desde conforto, lazer, segurança, então facilita. Sim, e Juliano, uma pesquisa mostrou nesse ano que 17 mil imóveis foram localizados aqui em Santa Maria vazios. O que isso representa para o mercado imobiliário da cidade? Olha, eu confesso que eu não conhecia essa pesquisa, mas eu vejo que nos últimos anos essa questão do ensino à distância, né, muitas vezes aquele estudante que vinha estudar em Santa Maria, que era, né, que tinha esse deslocamento e acabava locando ou comprando, hoje ele consegue fazer alguns cursos à distância. Então nós sentimos, né, com esse crescimento aí do ensino à distância. E também, né, por esse boom imobiliário que nós tivemos nos últimos anos, né? Muitos empreendimentos foram lançados e talvez a população, esse nosso crescimento, né, não acompanhou, né? Mas a gente vê o que no dia a dia, que aqueles imóveis com diferenciais, né, imóveis mais novos ou com uma infraestrutura, como foi falado aqui, esses dificilmente eles ficam um tempo desocupado, né? Eles acabam girando muito rápido, né? A tendência é o quê? Aqueles imóveis mais antigos,
um exemplo, sem elevador, mais defasado, sem uma infraestrutura de condomínio, este sim, né? A gente tem visto no dia a dia lá que o cliente tem deixado por um segundo plano e optado por esses mais novos, com todos esses diferenciais que foram falados, né? Esse ponto que o Juliano trouxe da educação à distância, se a gente parar para analisar, não só a educação à distância, né, mas a falta de incentivo à educação. Então, a gente vê também, quando eu vim para cá, a instituição que eu estudei, ela está diminuindo cada vez mais, porque ela tinha 1, 2 cursos que era o foco dela. Então, essa falta de incentivo à educação que a gente vive hoje, cada vez mais ao ensino superior, isso impacta muito numa cidade que a gente sabe que a rotação dela em cima do ensino do estudante, do universitário, ela é muito forte. Então, olhando, né, o Juliano falou a respeito dos empreendimentos que eles não têm elevadores, que são pequenos. Isso a gente nem está olhando para um crescimento ainda maior, porque são prédios que estão bem localizados e que daqui a um tempo, quando a gente vai ver em Santa Maria, não sei se daqui 20, 30 anos, vão ser áreas que vão ser demolidas para ser construídas com algo mais tecnológico, enfim, com inovações. Então, a gente ainda tem muita área para explorar. Só que a gente está olhando também para algo que não está sendo muito desenvolvido na nossa região, no nosso país, talvez, que é o incentivo à educação ao ensino superior, que para nós impacta muito. E o Juliano comentou, né, anteriormente sobre a questão do ensino à distância. Esse foi o foco, basicamente, da educação durante a pandemia. E agora falando no período de 2020, até 2023, né, onde tudo voltou ao normal. Alguns estudantes resolveram deixar a sua cidade, voltaram para sua terra natal, e outros resolveram continuar aqui e prosseguir. E aí eu queria entender, no caso da Karine, no caso do Juliano, no teu caso também, Pablo, quais foram os principais desafios e lições que vocês entenderam da pandemia para os próximos passos? Nós entendemos assim que cada vez mais, pelo menos os produtos que nós comercializamos, que os clientes eles buscam, né, imóveis compactos, mas que ao mesmo tempo atendam. Então a gente teve uma venda maior dos 2 dormitórios para fazer home office, principalmente depois da pandemia, que foi um pedido. Então nós íamos muito forte vendendo um dormitório e ali na pandemia, em função do home office, as pessoas viram essa necessidade do segundo dormitório. Então novos projetos, a gente lançou inclusive um número maior desse produto para atender. E nós vemos o imóvel sempre como uma moeda muito forte. Então, ele se mantém sendo, né, após pandemia, após enchente, ele continua sendo algo do investidor conservador, né? Porque embora você tenha lá sua aplicação no banco, é volátil. Isso muda na bolsa também, não estou dizendo que sou contra ou a favor, mas o imóvel ele tem uma permanência no tempo. E como os guris falaram muito bem sobre essa questão, a gente talvez não esteja acostumado com imóveis, 17 mil imóveis, mas a gente tem os Estados Unidos, né, se faz a demolição e se constrói. Então, existe essa evolução necessária. Então, nós vemos o mercado imobiliário, né, frente à pandemia, frente às enchentes, se mantém como uma forte moeda aí. O que nós percebemos muito durante a pandemia também, né, indo na linha da Karina, e o pós-pandemia, é que as pessoas cada vez mais deram valor e importância para o seu lar, né, para a sua qualidade de vida, para o seu conforto. Né? Então, um exemplo, os condomínios horizontais de terrenos, as casas em condomínio, que nós tivemos um crescimento muito grande, né, nos últimos 4, 5 anos, porque as pessoas, né, os nossos clientes pensaram, já que eu tenho que ficar um bom tempo em casa, ou se eu tiver que trabalhar novamente em casa, que eu tenha esse conforto, né, que eu possa usufruir desse bem-estar, de eu ter uma grama, de ter um cachorro, de ter a horta, o meu filho tá correndo, sabe? Então, a pandemia mostrou isso, o quanto é importante o lar, porque as pessoas acabaram ficando um tempo no lar que elas não estavam acostumadas a ficar, trouxe essa reflexão. E também, né, que a gente é um ser humano, que a vida passa cada vez mais rápido e que outras pandemias ou enchentes ou situações assim poderão acontecer, a gente torce que não, né? Mas a gente sabe que poderão acontecer. Então, vamos viver o hoje, aproveitar o máximo, né? E o lar é o grande sonho do brasileiro, né? Uma moeda forte, traz essa segurança, essa diversificação, mas ao mesmo tempo é o grande sonho, né? Daquele, tu ter o teu cantinho ali com a tua família, com aquelas pessoas que tu mais convive, né? O fato mesmo da gente falar da pandemia, e antes a gente estava falando de infraestrutura nos locais,
traz que teve um olhar maior para isso. A gente dormia em casa, a gente ficava trabalhando e dormia, almoçava, tomava um banho e ficava muito pouco tempo. E essa questão de eu querer ter mais infraestrutura é porque eu entendi que eu posso fazer até mesmo o meu trabalho dentro de casa e assim mesmo aproveitar minha família. Então acho que isso só reforçou muito o olhar para o lar mesmo, como o Juliano falou, o meu cantinho, eu olhar para aquilo que é meu, tornar mais humano, valorizar ainda mais. E aí eu acho que isso só reforça aquilo que a gente estava falando de ter mais infraestrutura naquilo que eu tenho. Por mais compacto que seja, onde eu moro, ser seguro, ser abastecido, enfim, de uma infraestrutura que eu consiga conviver e viver tudo ali dentro. A Karine citou as enchentes, né? Em maio a gente viveu esse terror que foi as enchentes e a gente conseguiu perceber que Santa Maria, tecnicamente, ainda é uma cidade frágil para isso, em relação à infraestrutura. Então, eu queria entender de cada um de vocês como é que Santa Maria pode se preparar em relação a futuras catástrofes, digamos assim. Eu acho que o mundo todo é muito frágil, né? E o Rio Grande do Sul foi o olho, né, agora da enchente. O Brasil também tem alguns problemas de saneamento. Então, eu acredito muito em políticas públicas, né, que possam aí dar um conforto de saneamento básico para quem fica mais próximo das encostas, mais próximos ali dos arroios, que são quem mais sofreu, né? Então, eu imagino que seja nesse sentido a necessidade do Brasil como um todo. Acho que o Rio Grande do Sul foi um ponto atingido, mas o Brasil como um todo merece esse olhar assim mais carinhoso, né? E aqui nós percebemos que, infelizmente, com tudo isso que aconteceu, aí ocorreu, né? Ou felizmente, que eu digo, esse movimento de se darem por conta, né? Que é necessário migrar, né? Essa população que está em áreas de invasão, muitas vezes, em áreas de encostas, em morros, para outros locais mais seguros, né? Então, teve que vir uma enchente, uma catástrofe, para o poder público se dar conta de quanto isso é necessário. E aí sim, agora nós estamos percebendo essa mudança, né? Estão previstas aí, acredito que em torno de 500 ou 600 casas, pelo menos é o que a prefeitura tem divulgado, para essas famílias, né, que foram retiradas, né, por uma questão de segurança e risco destes locais. Mas isso vai muito mais além, né? Uma questão de esgoto, de saneamento, essa desigualdade social. Então, caberia um outro debate aqui para nós falarmos só desse tema e desse assunto, né? Acho que um ponto que tu trouxe lá no início, né, 17 mil imóveis vazios. E aí a gente acaba falando de 500 a 600 casas agora e tudo mais. Então, quer dizer, a gente tem onde as pessoas morarem, que foram estudados, foram projetados, foram construídos. E a gente também tem pessoas onde, infelizmente, né, moram em locais que não foram projetados, que não foram estudados antes de fazer uma construção, como o Juliano trouxe, foram invadidos, não tem um saneamento básico visto e tudo mais. Então, essa remodelagem, essa remoção de pessoas, enfim, que eu vou reacomodá-las, também faz muito sentido a gente olhar para aquilo que o mercado já tem, que pode assistir hoje também. E aí vem a segurança pública, vem uma política pública, vem um olhar para o nosso país como um todo. E se a gente for parar para olhar verdadeiramente, Santa Maria, ela foi afetada. Mas a gente, como um grande polo do nosso estado, a gente não foi tão afetado quanto foi a nossa região. Inclusive, né? Como porque a nossa aqui região. foi, eu acho que o local que mais choveu num dia, né? Isso, foi o recorde num dia só. E perto do Rio Grande do Sul num todo, nós não podemos nem, né? Isso. E isso a gente tem que olhar também como força do próprio mercado imobiliário, que é um mercado que é olhado, que é projetado, enfim, que tem facilitações, negociações, que a gente sabe que o mercado acontece aqui na hora da compra do seu imóvel. Então, a gente olhar a nossa região foi muito afetada, muito. Nosso estado foi muito afetado. Mas Santa Maria como um todo, a gente tem que agradecer ainda que não foi tanto quanto poderia ter sido. Olhando para o futuro, para essa reconstrução, quais são as expectativas que vocês trazem, que vocês podem trazer, né, para o pessoal que está nos assistindo de uma Santa Maria para frente? Nossa expectativa, né, enquanto mercado imobiliário é sempre muito boa. A gente espera aí que, principalmente o agro, né, se recupere de uma maneira brilhante dos últimos anos, que é o principal cliente hoje do mercado imobiliário da cidade. Queremos cada vez mais que as instituições de ensino se desenvolvam, né, que volte muito presencial, que tenha estudantes na cidade, porque é o que fomenta e faz com que a economia gire, com que as pessoas, que o local prospere, que cada vez mais também as instituições militares cresçam na cidade
e que a gente possa aí, né, tá avançando cada vez mais e sendo um polo da construção civil. Indo nessa linha também da cidade, né, dos nossos gestores atraírem indústrias, né, porque Santa Maria, comparado com outros municípios aí, ela acabou ficando para trás, justamente por não ter essa força da indústria, como nós falamos, é muito voltado para o serviço, a construção civil, né, o funcionalismo, mas a gente sabe que aliado ao mercado imobiliário existe também essa questão da indústria. Então esse olhar também vai ser importante daqui para frente, né, porque a indústria ela vai gerar novos empregos, ela vai gerar transferências, obras, e isso fomenta cada vez mais, né? Então a nossa expectativa é muito grande. O mercado imobiliário ele é pulsante, ele é forte, aliado também à parte do financiamento habitacional, que no momento que os bancos liberam crédito, né, que tem o funding aí, movimenta toda essa nossa economia. Então a gente tem boas expectativas aí para os próximos meses, né, ou para o próximo ano. Fica difícil falar, né? Porque agora eles já deram toda a visão. Eu só vou dizer eu concordo, mas eu acho que o primeiro olhar que a gente tem que ter, o Juliano trouxe muito o ponto da indústria, isso é muito importante como desenvolvimento da cidade, mas eu acho que nós como população a gente tem que entender que tem que voltar a trabalhar de verdade. Não adianta a gente querer, mas pode acontecer novamente, tem uma previsão de uma chuva, e aí com essa expectativa já olhando para o terror a gente já nem se movimenta. Então, a gente voltar a trabalhar de fato, entender o próprio mercado imobiliário. Hoje, a gente olha para uma construção, para algo que já está pronto, mas o quanto que o mercado imobiliário emprega, quantos empregos tem na volta, quantos trabalhos, enfim, do autônomo, do serviço, da construção mesmo, a gente tem. Então, eu acho que a reconstrução ela está baseada tanto no ensino, mas principalmente no trabalho, naquilo que a gente vai fazer de geração de recurso financeiro e de empenho mesmo na reconstrução. E de realmente ter expectativa, tu muito bem colocou. Exato. Porque vão acontecer intempéries na nossa vida, né? Vai ser enchente, vai ser Covid, enfim, aconteceu. E vai acontecer mais, de repente. Mas a gente tem que estar assim, cabeça para frente, vamos trabalhar, construir uma cidade melhor. Até porque a construção dá problema, né? Então, a reconstrução dá ainda mais, mas a gente tem que seguir trabalhando. Tem que ter confiança no futuro. Então é isso, gente. Queria agradecer o tempo, a disponibilidade de vocês. Obrigada pela presença. Esse foi o Ponto a Ponto de hoje. Falamos sobre as mudanças do mercado imobiliário em Santa Maria. Conversamos com Pablo Oliveira, Juliano Cancian e Karine Belinazzo. Até breve.